Capítulo 1. Nigel Beaverstock, mais conhecido como Turner entre todos que queriam agradá-lo, sabia muitas coisas. Sabia ler em latim e em grego, e sabia seduzir uma mulher em francês e em italiano. Sabia atirar em um alvo móvel estando no lombo de um cavalo em movimento, e sabia exatamente quantas doses podia beber antes de começar a perder a dignidade. Era capaz de boxear ou de esgrimar contra um mestre. Tudo isso enquanto recitava Shakespeare ou Donne. Em suma, sabia tudo que um cavalheiro deveria saber, e sob todos os aspectos, só acumulava triunfos em cada área. As pessoas sempre o observavam, as pessoas sempre o admiravam. Mas nada, nem o segundo de sua vida proeminente e privilegiada, o preparara para aquele momento. E ele nunca sentira o peso de um olhar como naquele momento. Um momento em que dava um passo à frente e despejava um monte de terra sobre o caixão da esposa. Sinto muito, repetiam as pessoas. Sinto muito, sentimos muito. E o tempo todo, Turner ficava se perguntando se Deus iria castigá-lo, porque tudo que ele conseguia pensar era: eu não sinto. Ah, Letícia! Tinha muito a agradecer a ela. Vejamos por onde começar. Primeiro, é claro, a perda da reputação dele. Só o diabo sabia quantas pessoas estavam cientes de que ele fora traído. Diversas vezes. Depois, a perda da inocência. Ele mal lembrava, mas houve um tempo em que deram um voto de confiança à humanidade. Turner costumava acreditar no melhor das pessoas. Acreditar que se as tratasse com honra e respeito, receberia as mesmas deferências. E, por fim, a perda de sua alma, porque, ao dar um passo para trás, cruzando as mãos com forças às costas enquanto ouvia o padre devolver à terra o corpo de Letícia, Turner não conseguia deixar de pensar em como ansiara por aquele momento, como desejara se livrar dela. Tampouco iria guardar luto, não estava de luto por ela. É uma lástima, sussurrou alguém atrás dele. Turner trincou o maxilar. Não era uma lástima, era uma farsa, e agora ele teria que passar um ano inteiro vestindo preto por uma mulher que viera até ele com o filho de outro homem no ventre. Ela o feitiçara, o provocara a ponto de ele não conseguir pensar em nada além de possuí-la. Ela tinha dito que o amava, sorrindo com doçura, inocência e alegria, quando Turner jurou sua devoção e prometeu a alma a ela. Ela era tudo o que ele sempre sonhara, até se transformar em seu maior pesadelo. Letícia perdera o bebê, o motivo por trás do casamento deles. Era fruto da relação com um conde italiano, ou pelo menos foi isso que ela alegou. Mas o tal conde era casado, ou inadequado, ou talvez as duas coisas. Turner estava disposto a perdoá-la. Todos cometiam erros, e ele próprio não havia desejado possuí-la antes das noites de núpcias. Mas não era amor que Letícia queria. Ele não sabia o que o diabo ela desejava. Poder, talvez, a inebriante satisfação de saber que mais de um homem caíra em suas garras enfeitiçado. Turner se perguntava se era isso que ela sentira quando ele se rendeu aos encantos dela. Ou talvez fosse só alívio. Quando se casaram, Letícia já estava com 3 meses de gestação. Não havia tempo a perder. E agora ali estava ela. Ou melhor, lá embaixo. Turner não sabia muito bem qual advérbio de lugar seria mais apropriado para situar um corpo sem vida que acabara de ser enterrado. Não importava. Mas Turner lamentava muito saber que ela passaria a eternidade no solo dele, repousando em meio a todos os Beaverstocks de outrora. A lápide daquela mulher ostentaria o nome dele, e em 100 anos alguém olharia os entalhes no granito e pensaria que ali devia jazer uma dama, lamentando-se pela tragédia de sua morte tão precoce. Turner se virou para o padre. Era um sujeito jovem, novo na paróquia e inexperiente na vida, ainda acreditando ser capaz de transformar o mundo em um lugar melhor. Do pó ao pó, disse o padre, erguendo o olhar para o homem que devia ser o viúvo desconsolado. Ah, sim, pensou Turner com amargura, acho que sou eu. Do pó ao pó. Atrás dele, alguém chegou a fungar.
E o padre, com os olhos azuis, cheios de uma compaixão absurdamente deslocada, continuou falando. Na certeza e na esperança da ressurreição, ó céus, para a vida eterna. O padre olhou para Turner e nitidamente se encolheu. Turner ficou se perguntando o que ele teria visto em seu rosto. Nada de bom, isso estava claro. Ouviu-se um coro de amém, e então estava terminada a cerimônia. Todos olharam do padre para Turner e de novo para o padre. Quando este tomou a mão do viúvo e disse, deixará saudades. Turner não se conteve e emendou, não para mim. Não acredito que ele disse isso. Miranda releu as palavras que tinha acabado de escrever. Estava na página 42 de seu 13º diário. Mas essa era a primeira vez desde aquele dia fatídico, 9 anos antes, que ela não fazia ideia do que escrever. Mesmo quando seus dias eram entediantes, o que não era raro, ela conseguia encontrar alguma coisa digna de registro. Em um dia de maio, quando ela tinha 14 anos, acordei, fui me vestir, tomei café, torrada, ovos, bacon. Li Razão e Sensibilidade, de autoria de uma mulher desconhecida. Guardei Razão e Sensibilidade fora das vistas do papai. Almocei, frango, pão e queijo. Eu estudei conjugação verbal em francês, escrevi uma carta para minha avó, jantei, bife, sopa e pudim. Li mais Razão e Sensibilidade, de autoria ainda desconhecida. Voltei aos meus aposentos, dormi, sonhei com ele. Não confundi com o relato do dia 12 de novembro do mesmo ano. Acordei, tomei café, ovos, torrada e presunto. Fiz questão de mostrar que eu estava lendo uma tragédia grega. Não adiantou muito. Passei a maior parte do tempo na janela com um olhar perdido. Almocei. Peixe, pão, ervilhas. Estudei conjugação verbal em latim. Escrevi uma carta para minha avó. Jantei carne assada, batatas, pudim. Levei a tragédia grega para a mesa, o livro, não o evento. Meu pai nem reparou. Voltei aos meus aposentos, dormi, sonhei com ele. Mas agora que algo imenso e marcante havia de fato acontecido, para variar. Ela não tinha nada a escrever além de não acredito que ele disse isso. Bem, Miranda, murmurou ela olhando a tinta seca na ponta da pena. Parece que seus diários não vão lhe trazer fama. O que disse? Miranda fechou o diário na mesma hora. Não havia reparado que Olivia tinha acabado de entrar. Nada, respondeu Miranda imediatamente. Olivia atravessou o quarto e se atirou na cama. Que dia horrível! Miranda concordou. Virando-se na cadeira a fim de olhar para a amiga. Ainda bem que você está aqui, disse Olivia, suspirando. Obrigada por ter passado a noite aqui em casa. Imagine, respondeu Miranda. Olivia dissera que precisava dela, de modo que não houvera nem o que pensar. O que está escrevendo? Miranda baixou os olhos e percebeu, só naquele instante, que suas mãos ocultavam a capa do caderno, tentando escondê-lo. Nada, respondeu. Olivia estava olhando para o teto, mas ao ouvir aquilo, voltou-se para a amiga na mesma hora. É mentira. Infelizmente não é. Por que infelizmente? Miranda piscou atônita. Típico de Olivia fazer as perguntas mais óbvias e que levavam às respostas menos óbvias. Bem, não que Miranda estivesse enrolando para ganhar tempo. Na verdade, enquanto falava, ia tentando compreender melhor o que sentia. Tirou as mãos de cima do caderno e olhou para a capa. Como se, em um passe de mágica, a resposta fosse aparecer ali. Isso é tudo o que eu tenho, tudo o que sou. Olivia parecia um tanto incrédula. É um caderno, é a minha vida. E depois as pessoas ainda dizem que eu sou dramática, comentou Olivia. Ora, não estou dizendo que isto é minha vida de fato, retorquiu Miranda com certa impaciência. Mas tudo a respeito da minha vida está aqui dentro. Tudo, eu escrevo tudo aqui, desde que eu tinha 10 anos. Tudo mesmo? Miranda pensou nos muitos dias nos quais, obedientemente, registrara o que havia comido e só. Tudo.
Eu nunca conseguiria escrever um diário. Realmente? Olivia rolou para o lado, apoiando a cabeça na mão. Não precisava ter concordado com tanta rapidez. Miranda apenas sorriu. Olivia voltou a se deitar de costas. Imagino que você vai escrever que a minha capacidade de concentração é limitada. Já escrevi. Silêncio. E então? Sério? Se não me engano, escrevi que você fica entediada com facilidade. Bem, respondeu a amiga após uma curtíssima reflexão. Isso é verdade. Miranda olhou para a escrivaninha. A vela emitia centelha de luz sobre o mata-borrão. De repente, ela se sentiu muito cansada. Cansada, mas, infelizmente, sem sono. Desgastada, talvez? Inquieta? Estou exausta, declarou Olivia escorregando para o chão. A criada deixara as roupas de dormir de Olivia em cima da cama. E Miranda, respeitosamente, olhou para o outro lado quando a amiga começou a se trocar. Quanto tempo acha que Turner vai passar aqui? Perguntou Miranda, tentando não se atrapalhar. Odiava se dar conta de que ainda vivia desesperada para vê-lo. Ainda que por um ínfimo momento, mas já fazia anos que era assim. Até no dia do casamento de Turner, sentada no banco da igreja, não conseguira tirar os olhos dele, mesmo tendo que encará-lo com os olhos grudados na noiva, irradiando todo o amor e devoção que ardiam no próprio coração. Ainda o observava, ainda o amava. Ela o amaria para todo sempre. Ele era o homem que o fizera acreditar em si mesma. Turner não tinha a menor ideia do que fizera com ela, do que causara nela, e talvez nunca viesse a ter, mas Miranda ainda o desejava, e provavelmente o desejaria para sempre. Olivia deitou-se na cama. Ainda vai ficar acordada por muito tempo? Perguntou ela, já com a voz grogue de sono. Não, vou dormir em breve, respondeu Miranda. Olivia não conseguia dormir enquanto houvesse uma vela acesa. Miranda não via muito sentido nisso, uma vez que a claridade da lareira não a incomodava nem um pouco, mas já vira com os próprios olhos a amiga se revirar na cama sem conseguir pegar no sono por causa da vela. Então, quando percebeu que a própria mente estava longe de se aquietar e que em breve não tinha sido exatamente a verdade, apagou a vela. Vou lá para fora terminar de escrever, disse ela com o diário embaixo do braço. Obrigada, murmurou Olivia. Foi só o tempo de Miranda vestir um penhoar e chegar à porta e a amiga já havia adormecido. Miranda prendeu o diário embaixo do queixo, deixando as mãos livres para amarrar a faixa na cintura. Estava habituada a pernoitar em River Breaks, mas ainda assim não era apropriado perambular pelos corredores da casa de outrem só de camisola. A noite estava escura e a única fonte de iluminação era o luar que entrava pelas janelas, mas Miranda teria conseguido sair do quarto de Olivia e chegar à biblioteca mesmo se estivesse de olhos fechados. A amiga sempre pegava no sono antes, segundo ela mesma dizia, por causa dos muitos pensamentos que agitavam sua mente. De modo que Miranda tinha o costume de ir para outro cômodo para registrar suas reflexões no diário. Miranda poderia muito bem solicitar um aposento só para si, mas a mãe de Olivia não era feita a extravagâncias e não via motivo para mandar aquecer 2 quartos quando apenas um dava conta do recado. Miranda não se incomodava. Na verdade, gostava da companhia. Sua própria casa andava silenciosa demais. Sua amada mãe falecera havia quase 1 ano, e Miranda ficara sozinha com o pai. Enlutado, ele se entregara de corpo e alma aos preciosos manuscritos, deixando a filha sozinha. Miranda buscara amor e amizade entre os Beverstocks, e eles a receberam de braços abertos. Em respeito à memória de Lady Cheever, Olivia chegou a passar 3 meses trajando o preto. Se um dos meus primos morresse, eu seria forçada a guardar luto da mesma forma, dissera Olivia no velório. E eu com certeza amava sua mãe mais do que amo qualquer um dos meus primos. Olivia! Miranda estava comovida, mas, ainda assim, pensou que o certo seria se mostrar chocada. Olivia revirou os olhos. Até parece que você não conhece os meus primos. E então Miranda riu. No velório da própria mãe, Miranda deu uma risada.
Depois viria a perceber que aquele fora o melhor presente que a amiga poderia ter lhe dado. Eu amo você, Liv, disse ela. Olivia pegou a mão da amiga. Eu sei, disse baixinho. E eu amo você. Então ela endireitou os ombros e assumiu a postura ereta de sempre. Se não fosse por você, eu seria uma pessoa incorrigível. Minha mãe vive dizendo que você é o único motivo pelo qual eu ainda não cometi alguma ofensa imperdoável. Miranda imaginava que era por isso que Lady Hamlet se oferecera para amadrinhá-la durante uma temporada em Londres. Ao receber o convite, o pai dela suspirara aliviado e desembolsara sem demora a quantidade necessária. Sir Rupert Cheever não era um homem de grande fortuna, mas tinha o suficiente para cobrir uma temporada em Londres para a única filha. O que lhe faltava era a paciência, ou, falando francamente, o interesse em assumir a responsabilidade de levá-la. O débito das duas jovens, no entanto, acabou sendo adiado por 1 ano. Miranda não podia ir enquanto estivesse de luto pela mãe, e Lady Hamlet decidira permitir que Olivia também esperasse. 19 era tão bom quanto 18, dissera ela. E tinha razão, porque achava que Olivia conseguiria um partido excelente. Certamente seria um sucesso, com sua beleza estonteante, sua personalidade vivaz e, como a própria Olivia observara, em tom mordaz, seu vultuoso dote. Mas a morte de Letícia, além de trágica, também ocorrera em um momento muito inoportuno. Porém, agora havia mais um período de luto a ser guardado. Contudo, Lady Handler decidiu de forma categórica que 6 semanas seria o suficiente, já que ela e Letícia não eram irmãs de sangue. Mas não havia outro jeito. A temporada começaria com um pequeno atraso para elas. No fundo, isso deixava Miranda feliz. Ela ficava aterrorizada só de pensar em um baile londrino. Não por timidez, porque não se considerava tímida, mas por não ser muito afeita a multidões e por achar muito desagradável a ideia de estar entre tantas pessoas que ficariam observando-a e julgando-a o tempo todo. Não há como evitar, pensou ela enquanto descia as escadas. Em todo caso, seria muito pior ficar presa em Ambleside sem a companhia de Olivia. Miranda se deteve ao pé da escada, tentando decidir para onde ir. A sala de estar da ala oeste tinha uma escrivaninha melhor, mas a biblioteca costumava ser mais quente e estava um tanto frio naquela noite. Por outro lado, que era aquilo? Ela inclinou o corpo para o lado, espiando o fim do corredor. Alguém estava com a lareira acesa no escritório de Lord Hamlet. Miranda não imaginou que alguém ainda pudesse estar perambulando pela casa. Os Bevelstocks sempre se recolhiam cedo. Ela seguiu a passos silenciosos sobre a passadeira até chegar à porta aberta. Ah, foi tudo o que ela disse. Sentado na poltrona do pai, Turner ergueu o rosto. Senhorita Miranda, disse ele com a fala arrastada, sem a menor alteração em sua postura relaxada. Keller Surprise. Turner não sabia ao certo porque não estava surpresa ao ver a senhorita Miranda Cheever ali, parada à porta do escritório de seu pai. Quando ouviu passos no corredor, algo lhe disse que eram dela. Era verdade que todos de sua família tinham sono pesado, e era quase inconcebível que alguém ainda estivesse de pé, perambulando pelos corredores para fazer uma boquinha ou arrumar algo para ler. Mas o que o levara à conclusão de que os passos seriam de Miranda ia além de um mero processo de eliminação. Era uma pessoa observadora, aquela garota, sempre atenta a tudo com seus imensos olhos de coruja. Ele não se lembrava do momento exato em que tinham sido apresentados. Provavelmente ela ainda usava fraldas. Na verdade, Miranda era uma presença constante. De alguma maneira estava sempre por lá. Mesmo em momentos como aquele, quando deveria apenas a família estar por perto. Já estou saída, disse ela. Não, não, retrucou ele. Por quê? Por quê? Porque estava com vontade de aprontar? Porque tinha bebido demais? Porque não queria ficar sozinho? Fique, pediu ele, acenando com o braço de forma expansiva. Tinha que ver algum lugar onde ela pudesse sentar. Beba comigo. Ela regalou os olhos.
Uau, não sabia que era possível que eles ficassem ainda maiores, murmurou ele. Não posso beber, disse ela. Não pode? Não devo, corrigiu ela franzida a testa. Ótimo, tinha conseguido irritá-la. Era bom saber que ele ainda conseguia provocar uma mulher, mesmo uma moça tão inexperiente quanto Miranda. A senhorita já está aqui, declarou ele dando de ombros. Por que não tomamos um conhaque? Miranda ficou imóvel por um momento, e Turner teve a impressão de ouvir o cérebro dela trabalhando. Por fim, ela deixou o livreto na mesinha ao lado da porta e entrou no escritório. Só uma dose, disse ela. Ele sorriu. Porque a senhorita conhece bem o seu limite. Ela o encarou. Porque eu não conheço bem o meu limite. Muita sabedoria para uma moça tão jovem, murmurou ele. Tenho 19 anos. A resposta não foi em tom desafiador, era apenas uma constatação. Ele ergueu a sobrancelha. Então, como eu ia dizendo, quando o senhor tinha 19 anos, ele abriu um sorriso sarcástico ao perceber que ela havia deixado a frase inacabada. Quando eu tinha 19 anos, ele repetiu as palavras dela, entregando-lhe uma dose generosa de conhaque. Eu era um idiota. Ele olhou para a dose que preparara para si mesmo, tão grande quanto a de Miranda. Bebeu tudo de um gole só, longo e satisfeito. Turner colocou o copo na mesa com um ruído alto e se recostou na poltrona, levando as mãos à nuca e repousando a cabeça nas mãos entrelaçadas. Assim como são todos os jovens de 19 anos, eu diria, acrescentou ele observando-a. Miranda nem tocara na bebida, ainda estava de pé. Isto é, excluindo ao que tudo indica a presente companhia, corrigiu ele. Achei que o conhaque se servisse numa taça, disse ela. Turner observou Miranda, indo cuidadosamente em direção ao assento. Não era bem ao lado dele, mas também não era do outro lado do cômodo. Ela o olhava fixamente, e Turner não pode deixar de perguntar o que ela estaria achando que ele poderia fazer. Dá um bote? Conhaque, anunciou ele, como se tivesse uma plateia muito maior. Devia ser servido do que estiver à mão. Nesse caso, ele pegou o copo, que na verdade era para o uísque, e analisou sua estrutura, observando a luz das chamas que dançavam no vidro. Nem se deu o trabalho de terminar a frase. Não parecia necessário, e além disso, ele já estava ocupado demais servindo outra dose para si. Saúde! Exclamou bebendo de novo a dose inteira de uma golada só. Miranda, por sua vez, continuava ali sentada observando. Ele não sabia ao certo se ela o desaprovava. Sua expressão era insondável, mas ele queria que ela dissesse alguma coisa. Na verdade, qualquer coisa. Até continuar um papo furado sobre os copos e taças bastaria para distrair a mente de Turner. Ele queria esquecer que ainda eram 11h30 e que faltava assim mais 30 minutos até que pudesse declarar que aquele dia maldito tinha chegado ao fim. Então, senhorita Miranda, o que achou da cerimônia? Perguntou ele, desafiando-a com um olhar a dizer algo além das banalidades de sempre. Viu a surpresa no rosto da jovem, a primeira emoção que conseguiria discernir com clareza até então. Está falando do velório? Foi a única cerimônia do dia, retrucou ele com considerável vivacidade. Foi, interessante. Ah, senhorita Shiver, por favor, sei que pode fazer melhor do que isso. Ela mordeu o lábio inferior. Ele se lembrou que Letícia também costumava fazer isso, na época que ainda fingia ser uma moça inocente. O que teve fim no instante em que a aliança entrou no dedo dela. Ele serviu mais uma dose. O senhor não acha? Não, respondeu ele enfático. Não existia no mundo conhaque suficiente para uma noite como aquela. E então ela estendeu a mão, pegou o copo e bebeu. Achei que o senhor foi esplêndido. Maldição! Ele tossiu e engasgou, como se o inocente ali fosse ele, tomando o primeiro gole de conhaque da vida. O que disse? Ela deu um sorriso plácido. Convém beber o conhaque em goles menores. Ele só encarou.
É raro ouvir alguém falando dos mortos de forma honesta, disse ela. Não sei se foi a ocasião mais apropriada, mas, bem, ela não era uma pessoa muito boa, não é mesmo? Miranda parecia tão serena, tão inocente, mas o olhar dela era afiado. Ora, ora, senhorita Cheever, murmurou ele. É impressão minha ou a senhorita tem um quê de vingativa? Ela deu de ombros e bebeu mais um gole. Um golinho, notou ele. De forma alguma, respondeu ela, embora ele não acreditasse nem um pouco. Mas sou bastante observadora. Ele deu uma risadinha. De fato, ela se retesou. Perdão? Tinha incomodado a jovem outra vez. Não sabia por que isso o deixava tão satisfeito. Mas não pôde reprimir certo contentamento. E fazia muito tempo desde a última vez que algo, qualquer coisa, o deixara contente. Ele se inclinou um pouco mais, só para ver se conseguia deixá-la desconfortável. Eu tenho observado a senhorita. Mesmo à meia luz da lareira, Turner viu que Miranda ficou pálida. E sabe o que eu notei? Instigou ele. Ela ficou boquiaberta e balançou a cabeça. Que a senhorita tem me observado. Ela se levantou e quase derrubou a cadeira com um movimento repentino. É melhor eu ir, disse ela abruptamente. Esta situação é muito inapropriada. Está tarde e... Ora, senhorita Cheever, deixe disso. Ele se levantou. Não precisa se preocupar. A senhorita observa todo mundo. Acha que eu não percebo? Ele esticou o braço, pegando a mão dela. Ela congelou, mas não se virou. Turner apertou. Só um pouco. Só o suficiente para impedir que ela fosse embora, porque não queria isso. Não queria ficar sozinho. Ainda faltavam 20 minutos e ele queria fazer com que ela sentisse raiva. Tanta raiva quanto ele sentia. Tanta raiva quanto ele sentia durante todos aqueles anos. Diga-me, senhorita Cheever, sussurrou ele, levando 2 dedos ao queixo dela. A senhorita já foi beijada?